Mais um dia do segundo seminário de proteção de dados pessoais da Justiça Eleitoral Paulista. Gostaríamos de registrar que a realização deste seminário é fruto de um esforço conjunto e demonstra a união estratégica do nosso tribunal. Este evento é uma iniciativa da Seção de Proteção de Dados Pessoais, sob a coordenação da Secretaria de Gestão da Informação e Documental, com o apoio da Secretaria de Comunicação e Social, com auxílio também da Secretaria de Gestão de Pessoas, junto com o nosso Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Esta colaboração intersetorial reforça o compromisso da nossa instituição como um dos macros desafios do nosso TRE de São Paulo, qual seja o fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e Proteção de Dados Pessoais. A missão desse seminário é clara e importante no sentido de fomentar e consolidar a cultura da privacidade e proteção de dados pessoais, bem como expandindo esse conceito para todos os níveis de servidores do nosso tribunal, e não apenas como uma obrigação legal, e sim uma medida fundamental de responsabilidade institucional que visa garantir um poder judiciário íntegro, ético e seguro no tratamento das informações dos cidadãos na nossa era digital que estamos vivendo. O tema principal dessa segunda edição é Boas Práticas e Governança em Proteção de Dados Pessoais, uma parceria essencial na era digital. E hoje o diálogo será sobre LGPD no Tribunal, da gestão de dados processuais à tutela da privacidade no contexto eleitoral e judicial paulista. Eu sou Samara Oliveira, estou como chefe da Seção de Proteção de Dados Pessoais e irei atuar como mediadora no encontro de hoje. Também tenho formação em Direito, pós-graduada em Direito Público e Direito Eleitoral Processual Eleitoral e possuo certificação Leader Implementer para a gestão da privacidade da informação baseada na norma da BNT ISO 27701. Em respeito às pessoas com baixa visão e com deficiência visual, vou me autodescrever, sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho claro, olho castanho e hoje estou vestindo um vestido rosa claro. Estou assentada na mesa à frente dos meus ilustres convidados. E aqui comigo, para abrilhantar esse debate e esse diálogo, tenho dois convidados ilustres, especialistas nos temas em que eles vão abordar conosco, com trajetórias que combinam a vanguarda do direito digital e a experiência na prática da justiça brasileira. Dr. Diogo Reis é professor do mestrado, doutorado e graduação na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, com formação e experiência em lógica de programação, análise de sistemas, Python e automação. Atualmente, é juiz-membro substituto aqui na Corte no TRE de São Paulo e autor de mais de 50 obras sobre os temas de tecnologia, eleição e pesquisando o assunto desde 2010. Dentre suas obras, destaca-se Direito Eleitoral Digital, Fake News, a conexão entre desinformação e o direito, e uma outra obra, Direito Público Digital e Inteligência Artificial, Privacidade, Mercado e Cidadania. Dr. Diogo, seja muito bem-vindo no nosso encontro de hoje. Eu que agradeço, Samara, é um prazer. Dr. Fernando Tasso é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, pós-doutorando em Inteligência Artificial e Poder Judiciário na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, coordenador do Direito Digital da Escola Paulista de Magistratura, membro do Comitê Consultivo de Proteção de Dados Pessoais do Conselho Nacional de Justiça e membro do Comitê de Inteligência Artificial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samara. Olá a todos os participantes. Muito prazer. Prazer. Iniciando com o Dr. Diogo Reis,
a nossa primeira pergunta. A digitalização dos processos e serviços judiciais revolucionou a forma como o judiciário trabalha. Automatizou tarefas, trouxe mais agilidade, mais acesso à informação. Hoje, falamos muito sobre inteligência artificial. Nesse contexto, para que todos possamos começar na mesma página, o que é, afinal, e o que não é inteligência artificial no ambiente digital? E como entram, nesse contexto, os chamados grandes modelos de linguagem e o que estamos vendo surgir agora, doutor? Perfeito, Samara. Perfeito, muito obrigado. Bom, primeiro eu queria, além de agradecer a todos, me autodescrever, trazer um pouquinho dessa audiodescrição. Eu sou um homem com pele clara, com barba e cabelo escuros, porém um tanto grisalhos, uso óculos, estou de terno azul claro, camisa branca, com uma gravata... Branca não, rosa. Combinamos, olha. Combinamos, na mesma paleta. Com uma gravata com tons azuis e marrom. E estou aqui ao lado, em frente a Samara, sentado aqui em frente a Samara, e ao lado do Dr. Tasso, a quem cumprimento e digo do meu prazer e da honra de poder ter esse papo contigo. Eu que já acompanho o trabalho do Dr. Tasso há algum tempo, e é uma honra enorme poder estar dividindo esse espaço. Sobretudo aqui, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde tenho feito parte nesse momento como jurista da corte, mas sou fã há muito tempo. Eu trabalho com esses temas desde 2010, como a Samara gentilmente trouxe aqui, e tenho o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo como uma enorme referência no país e para as minhas pesquisas e também como cidadão. Então, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema, que é um tema tão caro, que eu adoro e é uma oportunidade incrível da gente poder dialogar, em especial quem faz a democracia acontecer, são os servidores da Justiça Eleitoral. Então, é uma honra enorme, Samara. Vamos lá, vou parar de enrolar e vamos trabalhar, porque se eu ficar só cumprimentando também não dá certo. Gente, vamos partir um pouco dessa ideia, né, do que é inteligência artificial e do que não é. Achei maravilhosa a pergunta, porque, no fundo, parece que tudo é. Hoje, muita gente tem compreendido a inteligência artificial como se fosse qualquer coisa de automação da computação e, muitas vezes, o que faz a inteligência artificial ser uma inteligência artificial são fatores completamente diferentes desses. Tentando colocar as coisas mais ou menos em ordem, como a minha formação é jurídica, mas eu depois passei a fazer uma formação em computação, vou tentar trazer um pouco como que eu aprendi. Claro que não é tão preciso, mas talvez traz uma ideia razoável sobre como tudo isso funciona. Bom, basicamente, partindo daquela célula, né, no fundo, que é um algoritmo, e a gente fala muito sobre algoritmos, e algoritmo, ele é como se fosse um conjunto de regras. Eu costumo usar como exemplo uma receita de bolo. Então, quando você vai fazer uma receita de qualquer coisa, você tem lá as instruções. Pegue 2 ovos, misture com a farinha, mistura com açúcar, coloca leite. Eu nunca sei fazer receita de bolo, sou péssimo na cozinha. É por aí mesmo. mas deve ser mais ou menos por ali. Então, a receita é o conjunto, é o algoritmo, é o passo a passo do que fazer. Mas os ingredientes funcionam nesse espaço como os dados de entrada, o que na computação é chamado de inputs. Então, os ingredientes, os ovos, a farinha, o açúcar, são os inputs. O conjunto de regra, a receita, é o algoritmo. E o bolo, nesse exemplo, no caso, o resultado, é o output. Então, se você pegar esses ingredientes, passar por esse conjunto de regras, você terá o resultado, nesse caso, o bolo. A computação funciona desse mesmo jeito desde sempre. Então, a gente está falando desde a década de 30 e de todos os experimentos de lá para cá. Só que ela foi se transformando e a velocidade e as linguagens e a evolução da computação fez com que esse algoritmo pudesse funcionar de um modo diferente. De um modo diferente que acabou sendo apelidado de inteligência artificial. Ou seja, para a gente elaborar, para a gente poder fazer esse bolo, seria necessário que os humanos programassem o passo a passo da receita. Resultado, seria também importante que os humanos separassem os ingredientes. E aí, o algoritmo processaria esses dados para entregar o output, nesse caso, o bolo. A inteligência artificial, ela muda essa equação. E ela acaba fazendo com que os humanos não precisem mais definir esse conjunto de regras, pelo menos não da forma como fazia anteriormente. Antes, a gente precisava definir todas essas regras com o máximo de detalhe.
com o tempo e com a inteligência artificial, sobretudo com a evolução da computação, com as chamadas redes neurais, a evolução do processamento de dados, o algoritmo passou a ter uma outra construção. Antes a gente dava os ingredientes, que eram os inputs, programava o conjunto de regras e ele entregava o resultado. Hoje é possível programar para que o algoritmo não mais entregue o bolo, mas que ele faça a receita. Ou seja, por meio de um aprendizado prévio, ele, que é um aprendizado entre aspas, porque não há consciência do aprendizado, mas há um processamento de muitos dados, ele fica um expert em criar receitas. E a partir de então ele pode, por si, fazer receitas para entregar coisas novas. Essas coisas novas, quando ele gera, ganha seu apelido de inteligência artificial generativa, porque cria coisa. Então ele não só faz uma receita de como seria um bom texto, mas ele também entrega para você esse texto. Ele não só faz a receita porque seria uma boa imagem, mas ele entrega para você uma boa imagem. Nesse nosso exemplo, é como se ele também entregasse o bolo, além de fazer a receita. Então, no fundo, inteligência artificial é quando a tecnologia ela é utilizada de tal forma a produzir, a partir de um conhecimento prévio, pré-treinado, uma espécie de uma nova receita para as coisas. Por exemplo, como se faz um bom texto, e se for mais preciso, um bom texto de poesia, ou um bom texto jurídico, ou um bom texto de comunicação. Então, a inteligência artificial começa a ser empregada justamente mudando essa equação. Se antes a gente precisava programar todas as regras e entregar os ingredientes, hoje a gente precisa comandar, ou seja, elaborar o famoso prompt, que é o pedido. Esse pedido vai buscar em todo o espaço onde aquele algoritmo alcançaria os ingredientes necessários para te entregar o que você pediu, ali no caso, o output. Então, talvez, tentando sintetizar, o algoritmo, como a gente sempre conheceu, talvez seja a receita do bolo. E aí, com inteligência artificial, talvez seja aquele especialista em fazer novas receitas. Resultado, pode chegar muito mais longe, porque, afinal, é mais fácil a gente pensar em todos os passos e fazer todas as receitas ou a própria máquina fazer? Já que ela não dorme, ela não descansa, ela não namora, ela não vive. Parece que eu estou descrevendo os funcionários da Justiça Eleitoral durante as eleições, né? Mas não, eu estou descrevendo porque trabalha direto, a gente sabe que trabalha demais. Muitos plantões. Mas o fato é que a máquina pode fazer isso incansavelmente. Ela não fica doente, ela não vive, não tem vida. A partir de então, a inteligência artificial ela ganha esse contorno, ganhando agilidade e podendo entregar esses resultados. Os modelos de linguagem, que como ficou conhecido, por exemplo, o GPT. O ChatGPT, ele tem esse nome porque ele, na verdade, é uma técnica. G é de generativo, P é de pré-treinado, T é de transformador. No fundo, é uma tecnologia transformadora pré-treinada. Então, o GPT, que acabou assumindo o nome comercial, ele tem essa característica. Como que ele foi apelidado e qual o nome que foi dado a isso? Esse nome foi dado como um LLM de Maria, que no fundo é a tradução, a sigla, na verdade, de Large Language Model, que seria um grande modelo de linguagem. Ou seja, nesse exemplo, os LLMs são tecnologias que fazem as receitas de como lidar com a linguagem. Por isso, o ChatGPT, o Gemini, ou Gemini, que vem do latim, ou outros modelos têm trabalhado com esse processamento do idioma da linguagem. Por isso, LLM, um modelo de linguagem. Então, a inteligência artificial ela pode ser preditiva, que prevê coisas, né? Eu falo que é a mais sensitiva da tecnologia, como, por exemplo, uma previsão do tempo, mas ela pode ser generativa, que cria coisas. Sim. Da que cria coisas, pode ser que ela seja criada principalmente para a linguagem. E aí, ela ganha esse outro nome. Seria uma inteligência artificial generativa num modelo LLM, Large Language Model, um modelo grande de linguagem. Então, é mais ou menos esse ponto. O restante, por exemplo, automações, quando faz uma automação para uma coisa te responder imediatamente, tudo aquilo que você precisou definir todas as regras de programação, não há inteligência artificial, há uma prévia programação humana. Sim. Ou seja, no fundo, o ponto divisor ali é que a inteligência artificial, com base no pré-treinamento, pode criar sua própria programação, vamos dizer assim. E dali, o restante disso é computação como sempre foi. Mas o que há é essa especialidade
é o que a gente tem chamado de inteligência artificial. Nossa, que definição boa, né, doutor É Fernando? Estamos aqui difícil, né? aprendendo. Mas espero que tenha ficado claro. Não, Mas... eu creio que foi bem claro no sentido de traduzir para nós que ela, de fato, vai criar novas receitas, criar novos textos, e isso, muitas das vezes, quando a gente conseguindo manusear bem essas ferramentas, consegue otimizar muitos processos aí de composição desses textos, né? Perfeito. Agora, doutor Fernando, eu gostaria que o doutor, como participou ativamente da implementação da LGPD no maior tribunal do país, né, o TJ de São Paulo, imagino que deva ter sido um desafio imenso, e principalmente em relação à mudança de cultura, né, a adequação às práticas já consolidadas antes dentro dos processos que os servidores sempre trabalharam. Como foi essa transição na prática? E que aprendizados o doutor destacaria dessas experiências, especialmente olhando agora para essa nova fase que nós estamos entrando, de automação, o uso da IA no Poder Judiciário? Aquele processo, de alguma forma, né, influenciou nessa nova fase? Ou o doutor já vê conexão? Sim, sem dúvida. Muito obrigado, Samara. Eu gostaria de, na tua pessoa, agradecer o convite que me foi estendido pela Justiça Eleitoral. Eu que já fui juiz eleitoral algumas vezes, não é? Sim. Como juiz de comarcas, não é? E eu sou testemunha da excelência do trabalho que é prestado aqui, da minha admiração. Não é? Obrigada. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e com o professor Diogo Reis, que é uma referência para todos nós, não é? E então, nessa questão de produção de dados, temos muito a conversar. E eu estava aqui me deliciando com a definição que ele deu de inteligência artificial, mas também em respeito àqueles com necessidades que nos assistem. Eu gostaria de me autodescrever como um homem branco, de cabelo preto, barba grisalha, não é? Porque, afinal de contas, a idade chega para todos nós. Estou vestindo um terno cinza, uma camisa branca, uma gravata lilás. Pois bem, dito isso, eu queria fazer coro aqui à fala do Dr. Diogo, porque ele falou justamente da receita. E quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente fala de dados. E dados são o quê? São os insumos, não é? São os ingredientes para a receita. Porque a inteligência artificial é o que talvez de mais concreto exista daquilo que a gente chama de tratamento de dados. Porque a gasolina, não é, o petróleo da inteligência artificial são os dados. Já foi cunhado esse termo, essa frase, essa máxima, né? Aliás, bastante vergastada, bastante usada, né? Mas o fato é esse. Então, quando você integra um órgão público, que é o controlador de uma grande quantidade de dados, temos que olhar com bastante cuidado para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você me perguntou dos desafios, né? Eu acho que no Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior desafio sempre foi a escala, como em tudo. Então, um acerto, ele tem um resultado exponencialmente bom. Um erro tem um resultado exponencialmente ruim. Então, para se ter uma ideia do que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, muitas vezes, nós mesmos que o integramos, né, nós não sabemos o tamanho que ele tem e de quem a gente está falando e de quantos dados tem lá. Então, nós somos apenas um de 94 tribunais brasileiros. Aqui eu estou colocando todas as justiças especializadas, todos os tribunais de justiça, os tribunais federais, tribunais superiores. Nós somos apenas um em São Paulo. E nós somos compostos por aproximadamente 60 mil pessoas, quase 3 mil magistrados e um pouco mais de 58 mil servidores. Então, assim, dados pessoais do balcão para dentro a gente tem bastante, vocês concordam? Não é? Só para a gente rodar essa folha de pagamento, fazer essa gestão de pessoal, tem uma gama de dados muito grandes. E nós somos responsáveis por 35% de todos os novos casos que ingressam na justiça brasileira. Isso significa que, anualmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem um input, não é, de processos de aproximadamente 6 milhões. Então, é muito dado novo que entra, porque cada processo tem pelo menos um autor e um réu. Tem testemunhas, tem intervenientes, tem peritos e tudo mais, então são mais dados pessoais que lá estão sob nosso controle. Não é? Desse acervo flutuante, nós temos 30% da fatia de todos os processos pendentes de julgamento do Brasil. Então, quer dizer, entra 35%, mas a gente lida com 30%, ou seja, praticamente um terço de todos os processos do Brasil, de todas as justiças, está ali no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Eu não estou falando isso para me gabar, muito pelo contrário. Isso é um grande problema, uma grande responsabilidade. Então, a gente realmente lida com muitos dados. E o que a gente teve de aprendizado, não é, para a gente trilhar esse caminho? O primeiro deles foi a Lei de Acesso à Informação de 2011, que nos chamou a olhar para os nossos dados. Falar, o que nós temos de dados? Em papel, em microfilme, acreditem, ainda temos em microfilme, não é? Dados digitais, fomos uma das primeiras cortes a ter o processo 100% digital. Então, tivemos que nos debruçar sobre essa quantidade imensa de dados, tanto de processos quanto de pessoas que integram o tribunal, para dizer, olha, o que é público? O que nós temos que dar acesso pela Lei de Acesso à Informação? Então, aí começamos a colocar os pés nas águas do mapeamento de dados, né? Categorias de dados, questão de acessibilidade de dados, confidencialidade de dados ou não, né? Então, essa foi a primeira experiência. Só que quando veio a LGPD, a sensação é de que ela nos tomou de assalto, ou seja, de repente veio uma lei de proteção de dados pessoais. Vamos ter que voltar para a prancheta para fazer de novo o mapeamento de dados? De certa forma, sim. Mas ainda era um assunto que parecia muito novo, muito embora nós saibamos que a proteção de dados pessoais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são as duas grandes escolas, né, vem desde o século retrasado, né, desde 1890. Aí a primeira expressão de privacidade com Warren Brandeis, enfim, nos Estados Unidos. Então, qual foi o primeiro passo? Iniciar uma sensibilização. E nesse aspecto, a Escola da Magistratura teve um grande papel. Ela teve o patrocínio de seu diretor, então, da Escola da Magistratura, da presidência do tribunal, que disse o seguinte, olha, vamos começar a falar do assunto. E aí nós começamos a trazer bons insumos, que eram os advogados que atuavam nessa área e já prestavam consultoria de proteção de dados para leis estrangeiras, por exemplo, para o GDPR, que tinha acabado de entrar em vigor, não é? Para o Safe Harbor, enfim, que tinha nos Estados Unidos. Então, eles começaram a trazer metodologias, novidades, como fazer. E nós perguntávamos, como fazer isso numa instituição pública? Não havia de quem copiar. Não havia uma instituição pública, né, lusófona que pudesse nos dar uma metodologia. Tanto que pesquisamos e aderimos à metodologia espanhola, do Conselho de Justiça Espanhola. E se mostrou que mais se adequava à nossa realidade, ao direito escrito, ao direito codificado e assim por diante. Então, na IPM, nós fizemos diversas formas de eventos. Então, workshops, seminários, webinários, núcleos de estudo, encontros, e sempre trazendo pessoas que pudessem agregar alguma coisa. Então, o Comitê Gestor da Internet, que tivemos um representante ontem aqui no nosso seminário, né, foi uma figura central, sobretudo, quando desenhamos a figura do encarregado, que o TJ de São Paulo teve talvez o único, ou certamente o primeiro, órgão encarregado colegiado, não é? Ou seja, multissetorial, das diversas vozes do tribunal. A seção de direito criminal, privado, público e a Corregedoria Geral da Justiça. Então, iniciamos pelo setor administrativo, depois dessa sensibilização, quer dizer, segmentamos a parte jurisdicional dos processos, falamos, vamos começar primeiro pelo administrativo. Por quê? No meio do caminho veio a pandemia. Daí nós não tínhamos mais como reunir uma grande gama de pessoas, mas conseguimos fazer isso ainda por telepresencial, não é? E começamos um letramento digital, isso foi fundamental, com os servidores da área administrativa do Tribunal de São Paulo. Fazíamos reunião com 80, 100 pessoas ao mesmo tempo, mas tentando transmitir conhecimentos elementares, como o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, o que é um tratamento de dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para blindar o acesso aos dados? Não. Pelo contrário, foi para trazer balizamento, quer dizer, mudar um pouco essa forma de enxergar. Porque, em contraposição à LAI, parecia que a LGPD veio para obstar o acesso aos dados ou o tratamento. Né? Segurar, né? Isso era a primeira coisa que a gente teve que desmistificar. Sim. Não é? Então, você me perguntou se agora, com o advento da inteligência artificial, esse nosso aprendizado influenciou. Sem dúvida que influenciou. Tanto é que eu participei do comitê, do grupo de trabalho que resultou na edição da 615, que é a resolução que regulamenta a inteligência artificial no judiciário em substituição à 332. Sim. Como o professor Diogo falou aqui, anteriormente da inteligência artificial generativa, a gente só conhecia a preditiva.
E a 332 trazia balizamentos muito confortáveis. Quando veio a inteligência artificial generativa, o pessoal do CNJ sentou à mesa e disse, ora, e aí, vamos abominar ou vamos entronizar? Vamos entronizar. Sob pena do quê? De haver um uso não mapeado da inteligência artificial. Não é? Então, foi uma visão muito, muito acertada, ao meu ver. Composto esse grupo por juristas, acadêmicos, juízes, promotores, defensores, advogados proeminentes, né? Então, essa resolução trouxe como um dos requisitos para que os magistrados e servidores de todos os tribunais do Brasil utilizassem inteligência artificial o quê? O prévio conhecimento do que é uma inteligência artificial, do que ela não é, o que ela faz, o que ela não faz, os riscos, os benefícios, questões éticas. Então, o letramento digital que nós havíamos aprendido por ocasião da LGPD se fez presente nesse primeiro passo. E hoje, nesse movimento, nós já temos mais de 6 mil pessoas dessa grande família de 60 mil, né? 10%, mas estamos trabalhando ainda, né? 10% já qualificado e diplomado com curso de letramento digital. Então, sobre isso, inclusive, eu escrevi um artigo que será publicado num compêndio do Mackenzie, né? Sobre esse paralelismo entre o aprendizado da implementação da LGPD e isso que a gente está utilizando para disseminar essa cultura de uso responsável, ético e transparente da IA dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa, perfeito, já ansioso para ler também. Eu também, vamos acompanhar, né? Doutor Diogo, diferente, né, do que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi aprovada e nós estamos, todas as unidades e tribunais, nesse processo, muitos de implementação, né, alguns num nível mais de maturidade, outros ainda não. A inteligência artificial parece que está indo num caminho inverso, né? Ou seja, hoje nós estamos já usando, né? A tecnologia veio primeiro e nós estamos nos debates para tentar, como o doutor Fernando trouxe, o CNJ, na vanguarda, já publicou uma resolução tentando trazer ali já uma adequação, né? Para que se estabeleça algumas regras para uso dentro do nosso dos tribunais, no geral, né? E como é que o doutor enxerga esse período pré-regulatório, né? Que nós estamos aqui em discussão no nosso país neste momento, tendo em vista já o que a União Europeia já fez, né? Trouxe já um regulamento extenso, muito denso, o que o doutor entende nesse contexto em relação a nós, Brasil? Pois é, bom, primeiro, muito bom te ouvir, muito bom conhecer um pouco mais dos bastidores da implementação, porque, de uma certa maneira, a gente tem vivido isso um pouco agora numa outra face que seria impossível viver com o mínimo de maturidade sem esse trabalho que vocês fizeram na época com a proteção de dados. Porque, no fundo, a inteligência artificial é tão boa quanto os dados que abastecem. Se os dados forem ruins, ela também vai ser ruim. Ou seja, dado, como o professor Tasso trouxe, ele é o combustível de todo esse processo. Fica impossível, né, fazer um aprendizado sem os dados. Então, dada essa enorme dificuldade de poder lidar com esse volume, né, extraordinário. O Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, andou muito bem. Então, meus cumprimentos a todos que fizeram isso acontecer, inclusive o Dr. Tasso, porque realmente a gente está vivendo um limbo e uma enorme dificuldade. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria que dizia que, no âmbito escolar, de cada 10 pessoas, 7 pessoas dizem que usam inteligência artificial. Mas das 7, apenas 2 dizem que foram, de alguma maneira, capacitadas, ou que estudaram, ou que fizeram algum treinamento para poder usar a inteligência artificial. O fato é que a inteligência artificial ela é extremamente sedutora em diversos aspectos, mas ela traz talvez um dos maiores perigos, porque a inteligência artificial ela tem uma tendência a produzir coisas que poderiam fazer com que pulassem etapas. No fundo, a grande questão é a inteligência artificial como objeto ou como sujeito? É ela que vai fazer a coisa ou ela vai ser a ferramenta para você fazer a coisa? Do mesmo jeito, quando eu tinha que fazer, sei lá, um trabalho na escola e eu não poderia copiar o trabalho de alguém pronto para levar, e eu também não espero que a inteligência artificial vai fazer esse trabalho e eu vou levar esse trabalho pronto sem eu ter feito quase nada, só ter feito um prompt de 30 segundos. Então, é muito difícil você convencer alguém
a ter um uso responsável e ético, principalmente quando desconhece o fato. Com toda honestidade, eu acho que a gente já entrou num nível de adoção da tecnologia aparentemente irreversível. Outro dia eu estava fazendo uma comparação com o tempo em que as coisas levavam para se disseminar. Tem uma contagem que fala que quando as tecnologias alcançaram 50 milhões de usuários, o avião levou 60 anos para isso. O telefone com fio levou 23 anos. O Facebook levou 7 anos. O Pokémon Go levou dias. E o ChatGPT levou 1 mês. Então, realmente, a velocidade e a adoção dessas tecnologias tem sido muito mais veloz do que todo o cuidado. Acontece que o problema disso é que a gente está usando errado. Eu acho que esse é o principal problema. Eu tenho dito de diversas formas, que a gente está usando sem ter a preparação adequada para isso. E o problema não é usar ou não usar, é que a gente dificilmente tem olhado com a seriedade do tema para essa utilização. É claro que a inteligência artificial não tem maturidade tecnológica para substituir o nosso trabalho hoje. Isso não existe. E a pessoa que, às vezes, quer fazer da inteligência artificial uma substituição, ela parece que não pensa que o próximo passo é a dispensa dela mesmo. As pessoas costumam falar, por exemplo, que a inteligência artificial alucina. Eu costumo dizer que o que alucina é a pessoa que não sabe como ela funciona. A inteligência artificial ela foi feita para simular, para emular. Ela não foi feita para fazer algo que ela foi feita para fazer algo que parece ser. Então, quando você pede para ela colocar uma jurisprudência, isso é um risco, ela vai criar jurisprudência. E por que ela vai criar? Porque ela foi programada para isso. Isso é alucinar? Não, não é possível. Ela foi programada para isso. Alucina quem não sabe que ela foi programada para isso. O que você precisa fazer é aprender a utilizá-la para que você tenha todos os cuidados. Por exemplo, recentemente, num treinamento que eu estava dando especificamente sobre isso no tribunal, não foi o tribunal daqui, no tribunal, o pessoal estava questionando, falou assim, não, mas por que ela mentiu para mim? Eu falei, mas você falou que ela não podia mentir? Falou, não. Eu falei, mas você tem que falar. Falou, mas podia imaginar. Eu falei, uma pessoa imaginaria, ela não. Quer ver? Vou retomar o exemplo da receita de bolo. Se o algoritmo lá, que eu dei o exemplo da receita de bolo, eu dissesse assim, para qualquer pessoa, misture 2 ovos com 1 xícara de farinha. Eu tenho certeza que qualquer pessoa quebraria os ovos, separaria a casca e misturaria com a farinha. Se fosse uma máquina, qualquer máquina misturaria os ovos inteiros com a farinha. Porque Exatamente. não foi dito que precisava quebrar e separar. Então, por que a gente acha? Ou seja, há uma hipervalorização. Tem uma lei na tecnologia, lei, modo de falar, né, uma teoria, que é conhecida como lei de Amara, que diz que a humanidade tem uma tendência a hipervalorizar a tecnologia do presente e subvalorizar ou subestimar a tecnologia do futuro. É meio que isso que aconteceu. No fundo, como o Nicoleles fala, que é o maior cientista brasileiro, a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. Ela não é inteligente porque não tem consciência do que ela faz, então não é possível ser inteligente, e ela não é artificial porque ela processa o conteúdo humano, não é o conteúdo que ela fez. Ela rearranja o conteúdo humano. Os livros e tudo que ela devorou foi feito por humanos. Sim. Então, ela rearranja esse processo. Então, a gente precisa... Isso não quer dizer que é pouca coisa. É muita coisa. É uma ferramenta potente, poderosíssima. Mas sem saber usar, a gente corre enormes riscos. O problema da regulação. O problema é que, como a tecnologia de propósito geral, ela é muito ampla e talvez a gente nunca vai conseguir uma regulação que trace todos os aspectos dela. Mas a gente também não precisou de uma regulação que traçasse todos os aspectos, por exemplo, da humanidade. Você não tem o código do humano. Você não tem. Você tem civil, penal, trabalhista, porque vai dividindo por atividades. Eu acredito que a inteligência artificial deveria ter, assim, no máximo, uma diretriz geral, dizendo, basicamente, pode ser um modelo, por exemplo, europeu, baseado em risco ou não, ou de uma outra forma, mas não dá para a gente esperar da regulação que ela vai descer em todos os detalhes. Até porque os detalhes de hoje já são diferentes dos detalhes de hoje cedo.
Então, assim, não dá para negar essa evolução, essa forma. Então, a gente tem vivido uma questão que talvez o espaço regulatório precisa de um tempo e de muitos consensos, que são questões difíceis de se conseguir, e a necessidade prática de um amparo normativo ela é enorme, mas talvez a gente precise ressuscitar ali a relevância da ética no processo. Porque a gente, muitas vezes, tem substituído a ética pela norma. E talvez a gente esteja cometendo um erro. Porque existem circunstâncias que a ética precisa se operar. Não estou dizendo que não precisa ter norma, mas estou dizendo que ética é para ontem. E ética não é ser bonzinho. Ética é tratar as coisas como as coisas são. Se eu, por exemplo, copio um trabalho de alguém e entrego esse trabalho fingindo que é meu, isso não é ético. Se eu dou um comando para a inteligência artificial, ela faz um texto e eu entrego falando que é meu, isso também não é ético. Então, talvez, nessa interface entre a regulação e a efetividade, a gente precisa da ética. E a vantagem é que a ética não desaparece e não fica desnecessária perante a regulação. Mas ela talvez seja indispensável para que a gente tenha um mínimo de responsabilidade ao tratar uma tecnologia tão poderosa quanto essa. É um desafio. Imenso. Eu acho. Doutor Fernando, retomando um pouco essa fala de ética, de transparência, em relação à resolução 615 do CNJ, que o doutor acabou de citar, né? Ela trouxe, então, regras e princípios para o uso da IA no Poder Judiciário, abordando temas como transparência, responsabilidade e, inclusive, vieses algorítmicos, que é muito falado hoje em dia e de grande relevância. Qual é a importância dessa normatização que o doutor entende para os magistrados, para nós, os servidores, e principalmente para o nosso público, que é o jurisdicionado? E quais pontos gerais e destaques e cuidados éticos que o doutor destacaria como assim, os mais urgentes a serem observados nesse contexto em que nós estamos no momento inseridos, todos nós? Perfeito. A fala do professor Diogo me faz lembrar uma frase que me marcou muito do desembargador José Renato Nalini, né, que é um grande acadêmico, ex-presidente do tribunal, meu ex-chefe, não é? E meu orientador no doutorado, que diz que o remédio para qualquer problema nefasto relacionado à IA é muito conhecido, mas muitas vezes negligenciado, que é a ética. Que em miúdos é o quê? É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Né? Então, quer dizer, aí a gente tem a norma que é usada pelos olhos daquele que fiscaliza. E a 615 vem nesse sentido, não é? De ser a norma do fiscalizador. E qual a importância de termos uma norma? Porque o professor Diogo falou, olha, a gente realmente ainda não tem, não é, uma lei de inteligência artificial, a gente não tem uma lei geral de inteligência artificial, tem um projeto de lei, que é o 2338 de 2023, está em tramitação. Então, nós já temos o AI Act, já temos as ordens executivas do Biden, do Trump, e a gente ainda não tem uma norma geral aqui. Não há dúvida que nós seguimos a escola europeia do modelo regulatório compreensivo, que é uma norma para todo mundo, não é setorializada, como os Estados Unidos, segurança cibernética, infraestrutura, dominação global de IA, que são as três mais importantes. Então, quer me parecer que, assim, por que o judiciário deu o passo à frente? Né? Acho que a gente começa a falar a importância e por que o judiciário cismou, né, de ter uma regra para ele, se nem mesmo uma lei a gente ainda tem. Isso é muito claro quando a gente pensa em questão de legitimidade. Do mesmo jeito que a LGPD. Nós tínhamos que estar aderentes à LGPD quando da entrada em vigor. Por quê? Porque o judiciário é aquele que diz o direito em última instância. E, inclusive, daqueles que não cumprem a LGPD. Então, não era dado a ele não estar adequado à LGPD. Então, por esse mesmo motivo, também em termos de inteligência artificial, conquanto ainda não exista uma lei de inteligência artificial, é importante que o judiciário tenha balizamentos. E balizamentos de acordo com as referências do projeto de lei, da escola europeia, das orientações da OCDE, que são a escola para onde a gente está caminhando. E quer me parecer que foi um bom trabalho de atualização da 332 de 2020 que a gente tinha, que só endereçava a preditiva, inteligência artificial preditiva. Então a importância foi trazer para dentro do judiciário, legitimar a inteligência artificial generativa dentro do judiciário,
para evitar aquilo que se chama de shadow AI, ou seja, aquela inteligência artificial que fica às sombras, ou seja, que ninguém vê que estão usando. E o risco ético, o professor Diogo já falou, quer dizer, falar que é meu e não é. Ter uma alucinação, e quem que é o responsável? É quem assinou, mas ele vai colocar a culpa no algoritmo ou não? Então, essa é a grande questão. Então, isso tudo redunda no quê? Numa garantia de responsabilidade do Poder Judiciário para com o jurisdicionado. Né? Exatamente. Olha, vamos utilizar, mas vamos utilizar de acordo com as melhores balizas. E de onde que tiraram o balizamento? Não é? Exato. Justamente identificando riscos. Porque se você endereça riscos, você, dentre um rol imenso de matérias que você poderia endereçar, você endereça as mais urgentes. Quais os riscos que nós estamos correndo? Quais os maiores riscos? Então, se a gente for voltar para o que é a jurisdição, que é o quê? É garantir direito fundamental e solucionar litígios. Né? Então, qual o direito fundamental que uma regulação de A deve endereçar? Por exemplo, e principalmente, a questão de violação de dados pessoais das partes processuais. Né? Por que nós iríamos municiar, treinar algoritmos, e é isso que nós estamos fazendo até hoje, né? Mesmo em ferramentas pagas, por que nós íamos fazer isso com os dados dos jurisdicionados? Quer dizer, a pretexto de garantirmos direitos, nós estamos violando? Então, é perigoso. Segredo industrial, segredo comercial. Né? Se colocássemos no algoritmo, suponhamos no DeepSeek, será que a China não vai dar uma espiadela para saber o que tem ali de segredo comercial de uma empresa americana, uma das Big Five ou das Magnificent Seven agora, né? O Trump cunhou as 7 magníficas, né? Incluindo aí a Tesla e a Nvidia. Enfim, e a questão da transferência internacional de dados. A gente não usa... Esse ponto é importante. A gente não usa LLM nacional. Então, quer dizer, para onde que está indo o nosso dado? O dado que é geopoliticamente estratégico do Brasil. Quais são as dores do brasileiro? Como que o Poder Judiciário endereça esses problemas? Não é? E a soberania, né? Dos dados. A questão da soberania dos dados. Se, por exemplo, em algum momento alguém fechasse a torneira do LLM lá nos Estados Unidos, como é que a gente ficaria? À mercê? Né? À deriva? Direito marítimo para a gente? Ficaríamos a ver navios, não é? Pois é. Então, a primeira grande qualidade dessa regulação foi identificar esses riscos. Não é? E aí ela segmentou em riscos inaceitáveis, riscos altos e riscos baixos. Sim. E aqui, de onde que tirar? Das orientações da OCDE, que pela globalização, não é? Os órgãos públicos, os entes públicos, eles trabalham com um consenso de proteção de dados. Então, por exemplo, o que se classificou como um risco inaceitável? O uso da inteligência artificial sem supervisão humana. Enquanto o professor Diogo falava, eu dizia, é a pior qualidade da inteligência artificial. A pior é que ela é extremamente convincente. Exato. Ela convence É a pior você, qualidade. sim. Então, assim, a vontade de apertar o botão mágico e simplesmente entregar a decisão é muito grande, né? Que é um grande risco de erosão da jurisdição, do juiz delegar aquilo que é indelegável. Não é? Então, isso é inadmissível. Fazer, por exemplo, uma análise preditiva de crimes ou de reincidência, como o sistema Compass, que isso já se viu que não funciona, porque existe um viés que se perpetua. A questão do ranqueamento social, como tem na China o sistema Quartz, que ranqueia os cidadãos, se eles vão ganhando ou perdendo pontos, podendo ter até o acesso a serviços públicos tolhidos. E, finalmente, a biometria sem consentimento. Né? Então, quer dizer, um dado sensível que não dá para resetar, não dá para desfazer, não dá para mudar. E é único, né? É único. E não dá para voltar atrás. Face Uma vez que você deu a íris, tá dado. Né? Perdeu, tá dado. Enfim, a de alto risco já tem algumas matérias que acho que não cabe a gente aprofundar, mas as de baixo risco foram a grande sacada da resolução 615. Por quê? É tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar. Quer ver um exemplo? Sim. Olha só. Para proceder a atos ordinatórios, que são aqueles de impulsionamento do processo sem cunho decisório. Diga outra parte, intime-se. Aí a gente cai um pouco na automação. Mas a sensibilidade para se saber se é aquilo entra um pouquinho da questão da inteligência artificial. Utilização, por exemplo, no sistema de precedentes qualificados para separar processos de temas correlatos para a gente poder endereçar com maior efetividade, com uniformidade no julgamento. É bom. Utilização de jurimetria para gestão de gabinete, gestão da justiça. Também é uma atividade de baixo risco que pode usar. Geração de textos de apoio na fundamentação,
no relatório, enfim, aprimoramento de atividades humanas, melhorar o estilo, por exemplo, de um documento produzido por um estagiário, por um assistente, por um auxiliar, Seria um não revisor, é? né? Um revisor, uma análise estatística e, finalmente, essa que todo mundo adora, a transcrição de audiências em áudio e vídeo. Então, quer dizer, é uma grande ferramenta que, parafraseando Gartner, né, que é o oráculo da tecnologia, essa grande consultoria, ela fala que a inteligência artificial ela é um superpoder. Então, aqui, mudando um pouquinho para a nossa realidade, ela é a capa do super-herói, ela não é o super-herói. Não é? Ela não é a pessoa, ela não é um ente autônomo, pelo contrário, ela é um superpoder que nos é dado, mas como todo superpoder, aqui para continuar nos quadrinhos, né? Citar a máxima do tio Ben, né? Que com grandes poderes, grandes responsabilidades, daí talvez a legitimidade. E além de prever, né, classificação de riscos, outras duas coisas que ela fez foi impor normas de governança e fiscalização e obrigações aos agentes de IA, aos desenvolvedores, aos distribuidores e aos aplicadores, né, para usar o léxico aqui da 2338. Então, assim, ela se inspirou no AI Act, não é uma cópia de maneira nenhuma, assim como a 2338 não é, mas a 615, ela trouxe uma norma muito atual em relação ao que se tem no mundo. Não há outro judiciário que tenha uma norma compreensiva como essa. Estive no primeiro congresso do judiciário argentino em Tucumã, em abril, e até lá não existia um único país, além do Brasil, que tinha uma regulação desse quilate. Então, é motivo para nos orgulharmos, mas, sobretudo, seguirmos. Sim. Agora, excelente explanação. Eu creio que, entrando um pouco mais nesse contexto, daí, falando em IA, pensamos logo nela como uma ferramenta, né, de apoio, né, como que foi dito, várias frentes, né, que podem ser empregadas e muito bem utilizadas, né. Ela tem se tornado um objeto de discussão jurídica, isso é fato, né. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, temos normas sobre o uso de IA em propaganda eleitoral, que nem chegou a ter um uso indiscriminado na última eleição. Então, na Justiça Comum surge cada vez mais casos envolvendo fraudes com manipulação de imagens, deepfakes e outros crimes cibernéticos. Poderiam falar daqui, aí fica a critério, a sequência da fala, fiquem à vontade para os doutores, num geral, né, falar para nossos servidores e queridos ouvintes que nos acompanham um pouco desse outro lado da IA, que não é como uma ferramenta, mas como um objeto do direito. Como o julgador deve se preparar para lidar com esse novo tipo de situação em que se vê e se ouve que pode não ser, talvez, o real? Bom, em termos de fake news, temos aqui um absoluto especialista. Então, gostaria de ouvir o professor Diogo primeiro. Eu creio que você foi o eleito para começar, doutor Diogo. Agradeço a gentileza, por a generosidade, doutor Tassi. Mas, ótima pergunta mesmo. A gente vive uma enorme dificuldade. Imagina você ter que virar para alguém e falar assim, não, mas espera aí, você acredita no que eu estou falando ou no que os seus olhos veem? É inglório, né? É um negócio muito difícil da gente poder tocar. Talvez um ponto de partida, eu acho que poderia ser interessante. Eu tenho pesquisado a desinformação online, as fake news, desde 2015, um pouco antes de ganhar esse nome. E ela chamava-se desordem informacional, na maioria da literatura. E de lá para cá, eu passei a me dedicar muito tempo de estudo para que a gente buscasse um conceito de fake news ou de desinformação, considerando o direito mesmo, o direito brasileiro. Porque me incomodava muito a ideia de que não há um conceito de fake news, ou seja, não haveria um conceito, uma forma de definir. Me preocupava porque eu dizia, se não tiver como definir o que é fake news, a gente também não vai poder proibir. Porque para permitir, eu não preciso falar nada, mas para proibir eu tenho que definir. Então, se fake news não for possível defini-la, não seria um problema jurídico, por uma razão lógica. E aí eu passei a tentar me dedicar nesse espaço de definição. Talvez não seja suficiente, ou talvez haja muita discordância, mas o que eu procurei fazer foi distinguir fake news da mentira pura e simples. Tentando explicar bem brevemente, só para que fique um pouco mais claro isso,
eu realmente acreditava que o direito brasileiro não trazia o dever de verdade de modo absoluto. Vou tentar explicar um pouquinho isso. Me parece que o direito brasileiro não exigia que as pessoas tivessem o dever jurídico de dizer a verdade sempre a verdade. Porque o direito, quando parecia punir a mentira, ele punia a mentira não necessariamente pela existência da mentira, mas pela existência da lesão ou de ameaça de lesão a algum bem jurídico. Daí que talvez para o direito se envolver nessa parada, mais importante era a existência de uma lesão ou de uma ameaça de lesão do que a existência de uma mentira, e nesse dilema entre mentira e verdade. Até porque, talvez, nós humanos somos mentirosos, ou seres vivos são mentirosos. Eu tenho 2 cachorrinhos, vivem mentindo para mim. Você dá comida, ele finge que não comeu, ele sempre dá um jeito ali. Sempre tem um Mas o que eu quero dizer, por mais ético e responsável, eu sei que as pessoas são, mas, sabe, imagina, por exemplo, você está andando na rua, de repente você não está num dia muito bom, passa alguém e fala, opa, tudo bem, Samar? Você fala, tudo? Você mentiu. O que eu estou querendo dizer é que talvez o grande objeto do direito não seja a mentira. Me parece que o que é objeto de direito é a lesão ou ameaça à lesão a um bem da vida, a um bem juridicamente protegido. Daí que talvez o dilema puro e simples entre mentira e verdade, na minha opinião, está muito mais no campo da ética e da moral do que do direito. Me parece que o que leva essa discussão para o direito não é o debate entre verdade e mentira, mas sim a enganosidade, que é um elemento que, na minha opinião, não depende da relação entre verdade e mentira. Vou tentar explicar um pouco mais alinhado para a gente pensar juntos, assim. Basicamente, eu tenho defendido que talvez o grande exercício de lidar com fake news não seja discutir se é verdade ou mentira, mas sim se aquilo é um conteúdo enganoso com potencial lesivo. E se for, me parece que o direito deve agir. Aí entra um sistema de diferença que é a mentira como fim e a mentira como meio. Ou seja, se enganou por exemplo, deu um falso testemunho, o bem protegido é a rigidez do processo, a normalidade do processo. Então, ali o direito envolve, porque houve uma lesão, uma ameaça de lesão. A honra, no estelionato também, por exemplo, na calúnia, vamos imaginar várias formas. Então, eu tenho partido, e aqui eu acho que é importante para poder enfrentar talvez essa fake news 2.0, a evolução da fake news mais realista com a inteligência artificial, é talvez partir desse conceito jurídico que pelo menos eu tenho defendido. Então, para mim, fake news para fins jurídicos não deveria ser a discussão se é verdade ou mentira. Para mim, a discussão entre verdade ou mentira, ela ocupa diversas outras frentes. O que é importante para o direito, na minha opinião, é se aquele conteúdo é enganoso e se tem um potencial lesivo. Quando eu falo potencial lesivo, não estou falando individual, concreto. Pode ser também difuso e abstrato, como a democracia, a saúde pública, de tantas outras formas. Mas havendo isso, talvez, aí, na minha opinião, viram um problema jurídico. A partir disso, então, a gente pode começar a pensar nesse fator de enganosidade. Porque eu estou dizendo que, às vezes, uma mentira pode traduzir algo que não engana. E uma verdade pode ser enganosa. Eu sei que pode falar assim, nossa, que ele bebeu, que ele está falando essas coisas. Sexta-feira à tarde. Mas eu vou explicar um pouco melhor isso daí. Por exemplo, nós estamos aqui. Vamos supor que terminou esse papo, que eu estou adorando. Espero que demore para terminar, mas eu estou adorando. Mas a gente acaba não tirando uma foto. E depois eu falo assim, nossa, faltou uma foto nossa. E aí eu pego uma inteligência artificial e monto. Pego uma foto sua, uma dele, uma minha, e coloco nós numa mesa igualzinho aqui. E coloco lá, isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira, é falso. Mas ele engana? Não engana, porque ele reflete uma verdade, que nós estávamos aqui. Ao passo em que eu posso ter uma fotografia, por exemplo, verdadeira, com um contexto completamente errado, o que traria enganosidade. Vamos supor que uma pessoa, de repente, está indo abraçar alguém e, do ângulo da fotografia, parece que ela está indo dar um tapa na pessoa, um soco na pessoa. Naquela fotografia é verdadeira, sem nenhuma manipulação, mas talvez o ângulo reflita a impressão de que ela estivesse agredindo e não abraçando a pessoa. Então perceba que talvez fake news, do ponto de vista jurídico, o elemento verdade ou mentira não é fundamental.
Talvez, e aqui a minha defesa, o mais importante é a existência ou não de enganosidade. E a enganosidade transcende se é verdade ou mentira. Porque eu acho que o judiciário muitas vezes não tem que se envolver para dizer se é verdade ou mentira. Ele tem que se colocar naquele processo para ver se há enganosidade. E se tiver enganosidade, mais lesão ou ameaça de lesão, é problema jurídico que a gente tem que pôr na mesa e resolver. Então, a partir daí, a inteligência artificial sofistica esse processo. Porque a enganosidade, me parece que é possível ser produzida com muito mais facilidade e sofisticação. Nós não tivemos na eleição municipal, talvez muitos exemplos, Exato. mas talvez nós não tivemos pela característica das eleições municipais. As eleições municipais são altamente fragmentadas e as eleições nacionais são mais concentradas. É claro que também, no ponto de vista eleitoral, a Justiça Eleitoral tem dado respostas muito duras. Até pouco tempo atrás, a Justiça Eleitoral, diante do conteúdo de uma fake news, ela podia, no máximo, mandar remover o conteúdo. Depois ela começou a poder remover e dar uma multa de 5 a 30 mil reais. Só que desde o caso no Tribunal Superior Eleitoral, que ficou conhecido como o caso Francisquini, um deputado estadual pelo Paraná, colocou-se mais uma ferramenta nessa caixinha de ferramentas da Justiça Eleitoral contra a fake news. Só que essa ferramenta é uma bazuca, que foi a possibilidade de considerar um uso indevido dos meios de comunicação, que é a terceira possibilidade. Ou seja, hoje a Justiça Eleitoral, dependendo de diversos elementos, ela pode, diante de um conteúdo fake, se caracterizado, não só remover, não só multar com 5 a 30 mil, e, dependendo das circunstâncias, utilizando o precedente que eu mencionei aqui no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive cassar mandatos e tornar inelegíveis as pessoas. A famosa pena capital do direito eleitoral, olhando para o retrovisor. Então, eu acho que hoje muita gente está pensando muito se vale a pena ou não correr esse risco, já que pode ser visto lá na frente. Eu espero que não corra e espero que as eleições, não é o nosso tema especificamente, transcorra tudo muito bem. Mas o fato é que a tecnologia tem feito isso ficar muito mais fácil de execução e mais barato. Hoje é possível, sem gasto nenhum, fazer uma deepfake, né? Deepfake são duas expressões. Deep Learning, que é um sistema de aprendizado profundo de máquina, com fake news. Aí se transforma em deepfake, que são o conteúdo fake feito com inteligência artificial. Então é aquele vídeo no qual você está falando algo que você nunca falou, ou fazendo algo que você nunca fez, ou num lugar que você nunca esteve. E isso hoje tem sido mais fácil fazer, mais rápido fazer, mais barato. Sim. E é necessário, inclusive, menos dados. Que eu digo isso, até pouco tempo era necessário um banco de imagens bem robusto de alguém para você poder fazer uma deepfake. Hoje, basta uma fotografia. Ou da voz, bastam 6 segundos de voz. Tanto que um dos golpes que tem aparecido é aquelas ligações que ninguém fala nada e as pessoas capturarem o alô da gente, né? A nossa voz e ainda sintetizar essa voz. Então, assim, veja como sofisticou. Então, as ferramentas tecnológicas ficaram muito mais poderosas nesse aspecto, ao passo em que a Justiça Eleitoral também deixou muito mais poderosa a sua caixa de ferramentas para enfrentar. Mas, né, esse do ponto de vista eleitoral, mas tem tanta coisa ainda do ponto de vista para além das eleições, né? Eu imagino o desafio, todas as questões, documental, né? Os meios de prova, deve ser um desafio enorme. Não, sem dúvida, né? E falando em deepfake, viram por que eu disse que o professor Diogo é uma referência? É realmente uma aula sobre o deepfake. Eu até anotei aqui o conteúdo enganoso e a potencialidade lesiva. Obrigado. E nisso, a inteligência artificial é proficiente, né? E faz isso de uma maneira muito simples e muito acessível, não é? Todas as grandes empresas de tecnologia lançaram aí suas ferramentas. Exato. Google, ultimamente, com essa mais nova, inclusive tem sido o elemento impulsionador de muito conteúdo engraçado, os memes, enfim. Quer dizer, o brasileiro é muito criativo, né? Eu adoro a indústria de meme brasileira. Quem nunca, né? Falar. Pois é. Mas ainda assim, se usado de uma maneira direcionada para o mal, realmente o potencial lesivo é devastador. E nós sabemos, né, Dr. Diogo, que no direito digital, muitas vezes a questão jurídica se perde diante de questões técnicas. Então, quer dizer, o bom advogado, ou advogado com um propósito específico, ele simplesmente pode jogar fumaça com um techniquez, vamos dizer assim, na cara do julgador.
Vejam aí o exemplo da porta lógica, a questão da discussão da porta lógica. Ah, mas tem que guardar a porta lógica. Não, mas eu não guardo porta lógica. Quem sabe técnica, sabe que é impossível se estabelecer uma conexão com IPv4 sem porta lógica. O que significa porta lógica? Quem sabe o nosso colega... Porta lógica é um atributo da conexão, é mais um dado da conexão que permite a gente fazer a multiplicação dos IPs. O IP é como se fosse o endereço do nosso computador, só que não tem mais IP para todo mundo. Perfeito. A gente fez um puxadinho. Então, a gente é bom de puxadinho. A gente é bom de puxadinho. Então, aí, em cada IP, difícil, cada IP pode pendurar mais de 16.750 portas lógicas. Então, com um IP, a gente tem 17.750 clientes. E na hora que você vai dizer, quem é o cliente que praticou a injúria na internet? Cadê o IP? Cadê o IP? Ah, mas a gente não precisa guardar, porque não está no Marco Civil. Isso foi, a lei não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, isso quando se jogava, por exemplo, numa discussão jurídica, muitas vezes o juiz ficava acabrunhado com aquilo. Falava, mas espera um pouquinho. Puxa, mas não está aqui no Marco Civil, quem me ajuda? Né? Outra questão que eu até anotei aqui, não é apenas o IP. Por exemplo, possibilidade técnica de identificação de conteúdo e remoção. Muitas vezes nós dávamos determinação, remova o conteúdo em 24 horas. Justiça Eleitoral tem nisso como, hora, né? Tem nisso como sua atividade principal em época de eleições. E muitas vezes vinha a resposta, olha, não é possível, porque o nosso servidor está na Irlanda. Facebook adora isso. Né? Ou então os dados estão na Índia. Não é possível. Como assim não é possível? Não é? E o Marco Civil está claro dizendo que se você presta serviço no Brasil para um brasileiro, você deve se submeter às regras, deve expor os dados, deve ser transparente. Mas, enfim. Então, como que o julgador tem que se preparar? Conhecendo. Para IA. O que ele tem que conhecer? Saber o que a IA é e o que ela não é. O que ela é? Um modelo estocástico, a IA generativa. Ela é feita para inventar coisa, para refatorar o conteúdo que ela aprendeu, o input, né? Aquele ovo, aquela farinha, tudo, e dar um bolo cada vez de um jeito. Nem sempre com o mesmo prompt, ela vai dar o mesmo resultado, pelo contrário, ela vai criar, ela é feita para criar. Sim. Então, tem que se assumir, tem que se ter ciência de que a inteligência artificial generativa, ela é um modelo estocástico, em contraposição ao que ela não é, um modelo determinístico, que é uma calculadora. Se você colocar 2 mais 2 numa calculadora aqui ou em qualquer lugar do globo, ou até do espaço sideral, né, numa missão espacial, vai dar 4, né? Então, assim, saber que os resultados da inteligência artificial não são precisos, eles utilizam o input, mas eles criam também conteúdo pela refatoração. O que a inteligência artificial faz, não é? Ela, como eu disse, refatora o conteúdo. O que ela não faz? Ela não atua com senso de justiça, muito menos com ética. Ela sequer sabe o que é isso. Ela pode conhecer um conceito de ética, pode fazer um estudo aprofundado do que é. Mas, ao produzir o resultado, ela, sem dúvida, não vai se pautar necessariamente pela ética, que é a alusão que o professor Diogo falou do ovo. Ela não sabe que ela tem que quebrar e desprezar a casca. Ela põe o ovo inteiro. Né? Então, ética, o senso de justiça, a questão de viés. Pelo contrário, ela foi treinada com viés, ela vai reproduzir o viés. Né? E também o que o juiz tem que se atentar, tem que aprender? A responsabilidade pelo uso da IA. Então, o próprio juiz tem que se haver com responsabilidade no uso, ele tem que fiscalizar o uso da IA por um perito, pelos próprios advogados, pelas partes que muitas vezes levam ao advogado um conteúdo refatorado também. Né? E muitas vezes o advogado, coitado, ele está ali de nó de cabo de guerra. Né? Quer dizer, o juiz falando que ele utilizou o conteúdo ali produzido por IA, mas a parte que o colocou nessa situação. Também isso pode acontecer. Então, nesse contexto, não apenas da IA, mas sobretudo da IA, mas no direito digital, o conhecimento é a melhor arma contra fake news e contra o emaranhado técnico, contra aquela fumaça que se busca jogar, aquela areia que se joga nos olhos do juiz para que ele, digamos assim, recue, por não conhecer muitas vezes. Então, o conhecimento, o letramento digital, o conhecimento e a constante atualização são necessárias, porque quem estudou inteligência artificial há 3 anos... Né? Vamos dizer que estivesse ali em viagem espacial e voltou agora, ele não reconhece o que é essa realidade, né? Outro sistema. Encontrou outro mundo. Exato. Nesse sentido, inclusive, o que os doutores entendem, então, já entrando, né, nesse consenso que ficou claro aqui nesse diálogo rápido que estamos tendo nesse
seminário, de que, de fato, é necessário ter, assim, um aculturamento, né? Como que nós conseguimos auxiliar, então, nessa governança digital dentro do Poder Judiciário, né? Como é que os doutores enxergam o norte? Talvez a resolução do CNJ 615 já contribui muito pelo que se percebe da... Olha, o CNJ, ele é muito parecido com a Apple, né? A Apple, para cada necessidade, tem um aplicativo, né? Sim. Tem um app. O CNJ, para cada tema, tem uma resolução. E aqui eu citaria a resolução 423, que incluiu nos editais dos concursos de ingresso da magistratura o direito digital. E lá está a inteligência artificial como um tema específico. Não apenas inteligência artificial, como blockchain, smart contracts, temos aqui segurança da informação, privacidade, LGPD. Então, quer dizer, hoje, para o ingresso numa carreira da magistratura, e acredito que as demais carreiras públicas vão também seguir nessa senda, porque é um imperativo da modernidade. É uma necessidade, né? A OAB ainda não incluiu. Olha que importante saber. Sim, não sabia. fica, né, Ótimo. aqui A no magistratura site, já né? incluiu. Eu também espero que a OAB inclua no exame. Eu creio que não tenha sido incluído. Direito eleitoral foi incluído agora, parece há pouco tempo. Eu queria comentar, né? Que poucas... No exame de ordem. Puxa. Mas na magistratura já tem há bastante tempo. Pois é. Então, ela é de 2021 Olha, aqui, que né? interessante. Quer dizer, parece que na pandemia o CNJ falou, bom, já que a gente não pode Isso ir lá vai pra dar fora, ruim. vamos inventar um monte de resolução, e uma dessas veio muito boa a hora, né? Então, assim, como preparar, né? Mais do que o julgador, acho que é a instituição, né? A questão da governança de dados, que foi um tema que você mencionou. Governança é a gestão da gestão, é como você gerencia a gestão. Do quê? Dos fatores de produção, ferramentas, procedimentos e pessoas. Para quê? Para você ter no centro o conhecimento. Então, são as três tangências, vamos dizer assim, do conhecimento, daquele núcleo que é o conhecimento. Então, por exemplo, ferramentas, elas têm que estar aderentes a uma política de segurança da informação e uma política de privacidade. Que é Privacy by Design. Exatamente. Privacy by Design, Privacy by Default, enfim, está tudo lá no 46 da LGPD. Os procedimentos têm que atentar, logicamente, a toda essa questão de princípios, bases legais. Por que você está tratando isso? Por que você está coletando um dado como esse, por exemplo, num cadastro processual? Né? Por que se pergunta aquilo? Tem que estar atrelado a uma finalidade específica e assim por diante, todos os princípios e uma base legal. E as pessoas têm que ser letradas, capacitadas e constantemente fiscalizadas. Então, assim como os juízes, têm que ser fiscalizados, não por outro motivo que o CNJ, na resolução 615, olha outra resolução, né? A nossa aqui, que estamos falando, ela previu que os juízes devem, além de fazer um curso previamente a utilizar ou um modelo privado ou um modelo institucional, devem fazer o letramento digital. E ainda devem prestar informações à sua corregedoria mensalmente sobre quais os modelos que ele está utilizando e a sua equipe está utilizando. Para quê? Para que se tenha uma possibilidade de mapeamento daquilo que se está utilizando para não se utilizar... Mapeamento até de eventuais riscos, né, inerentes ao uso. Né? Exatamente. Não é? E uma escolha evidente pela utilização de uma ferramenta institucional. Ou seja, para que o juiz não vá usar uma ferramenta, digamos assim, de uma startup, que em algum momento a gente não sabe aonde estão indo esses dados, como estão sendo tratados. Gratuita, né? Que é um perigo. Não, gratuita de maneira nenhuma. Então, por favor, não utilizem uma LLM gratuita. Os termos de serviço e de utilização de dados são completamente leoninas, não façam isso. Né? Então, voltando aqui, de maneira nenhuma. Né? Então, me parece que esse é um cenário que nós temos aí. Né? Não, fundamental. Você sabe que, pensando talvez um pouco nesse espaço, né? A gente falou bastante de ética também, e eu queria talvez trazer só um pouco dessa reflexão a partir dessa sobre vocação, bastante pertinente, e do que o Dr. Tasso trouxe. Muitas vezes a gente considera a ética, como eu falei, ética não é ser bonzinho, não é ser legalzinho, não é... Ética, ela, nesses espaços, ela pode servir tanto quanto... Ela é meio que um direito-dever, um pouco semelhante do voto. Porque a ética, muitas vezes, nesses espaços, pode se tornar um escudo de proteção do próprio usuário. Veja só, se
a gente disser como usou, qual modelo usou, quanto usou e como que fez, e como que revisou, que cuidou disso, isso é útil, inclusive, para se defender de um eventual conteúdo ruim. Eu estou querendo mostrar que a ética pode ser um escudo, pode ser sua amiga, não só um dever que você tem que fazer. Então, tratar a questão com a ética, por exemplo, vamos para o mundo analógico. Eu gosto de fazer essas comparações. Quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, por exemplo, está escrevendo ali um artigo como esse que eu quero ler do Dr. Tasso. Se cita, de repente olha um trecho de um outro autor e fala, nossa, esse autor aqui pensou o que eu queria escrever, ele escreveu. Então eu vou copiar o que ele escreveu. Copia. E não cita. Fala, vou fingir que é meu. Né? E aí você tem um problema de plágio. Isso é antiético e tudo mais. Acontece que se você cita, você também atribui responsabilidade. Vamos supor que lá na frente aparece uma outra pessoa e fala assim, não, esse trecho que você citou do autor João é, na verdade, da Maria. Só que você citou. Então, ao invés de você ser o plagiador, você fala, então vai ver com o João, porque eu peguei do livro do João. Ou seja, o que eu quero mostrar é que tratar com transparência, publicidade e ética pode ser um belo de um escudo de defesa para justamente na hora de apresentar falar assim, não, mas eu usei como deveria ser usado e o resultado aconteceu assim, aí esse resultado não é culpa minha. Eu usei da forma que deveria usar. O que eu estou querendo mostrar é que a ética não é só um dever, ela não é uma burocracia, ela não é uma chatice. Ela é a forma de você também se proteger. Prevenção. De prevenção e de você colocar a motivação, como que você usou aquilo. Então, você tratar essas ferramentas com profunda transparência, por exemplo, você fala assim, não vou falar, por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu de um amigo meu, de um outro tribunal, que ele disse que eu perguntei como você resolveu a questão da inteligência artificial no seu gabinete. E aí ele falou assim, não, lá não tem problema nenhum. Eu proibi o uso. Aí eu falei assim, eu conto ou vocês contam? Porque não adianta proibir. E aí eu falei pra ele, olha, sinto muito te falar. E aí todo mundo falou assim, não, você dedurou o pessoal do gabinete. Eu falei, mas eles estão usando. Ele falou, não estão. Eu falei, estão. Eu falei, posso te provar? Ele falou, pode. Eu falei, me passa então, por favor, uns 3 votos que você deu recentemente sobre um tema e os outros 3 votos sobre esse mesmo tema antes de 2022. E aí ele me passou os votos. E eu ali, olhando, vi que uma palavra apareceu ali nos votos novos que não aparecia nos votos antigos. A palavra crucial. Num voto ela apareceu 16 vezes. E aí eu falei com ele, falei, essa palavra é uma palavra mais facilmente encontrada, não que é exclusivamente da IA, mas é mais facilmente encontrado na IA, especificamente no GPT, porque, primeiro assim, uma inteligência artificial ela traduz do português para o inglês, do inglês para tokenização, para número. Só que a palavra crucial, em português, se escreve do mesmo jeito em inglês, que é crucial. Só que se escreve da mesma forma. Então, há uma predileção por palavras com a mesma grafia, porque se economiza, né? Então, o sistema prefere. E você usa menos tokens para fazer a palavra crucial do que fundamental, indispensável, ou qualquer outra coisa. Sim. E aí, ele falou assim, bom, mas é uma palavra que eu uso. Eu falei, o curioso é que eu acho que você está usando porque você está revisando os votos e começou a ver escrito crucial e a partir desse momento, você começou a usar mais. Ou seja, a gente está chegando no ponto que a inteligência artificial está doutrinando a gente. Sim. Bom, eu sei que esse comentário, ele não é do eleitoral, e foi muito interessante mexer com isso. E aí ele acabou falando assim, não, você me convenceu. E aí eles acabaram definindo uma contratação de um modelo de linguagem e também capacitação para isso, porque talvez o maior desafio era esse. Se a pessoa estiver usando sem falar que está usando, ou sem compartilhar, ou usar sem saber, é um desastre. E ainda, como falou no caso dos gratuitos, não tem compromisso nenhum com a proteção de dados. A própria resolução, ela não diz exatamente do gratuito, mas ela diz que tem que ter proteção de dados, né? Isso, se não me engano. Exatamente. Então, assim, de uma certa maneira, acabar excluindo. Então, de repente,
um servidor pode estar cometendo uma infração ética grave e, às vezes, até legal, querendo simplesmente trabalhar. Então, não dá. A gente tem que olhar para isso com a responsabilidade que isso exige. É por isso que aparecem coisas que você olha, é um absurdo, jurisprudência inventada, porque usou de modo inadequado. Então, e sem transparência necessária. Porque se houvesse a transparência, seria muito mais fácil identificar o porquê que aquele modelo de inteligência entregou uma jurisprudência inventada. Mas a verdade foi que a pessoa fez e falou que foi ela que fez. E aí, para quem ficou a responsabilidade de ter inventado jurisprudência? Ela. Vamos supor, se for um advogado, da litigância de má fé, gente. Então, assim, é isso que eu estou falando. A ética e a transparência é uma proteção, é um safe harbor. Não é uma obrigação, uma burocracia, uma chatice. É um porto seguro para a gente. Por isso que é tão necessário. Nesse contexto ainda, doutor Gil, essa combinação entre dados pessoais e inteligência artificial, né, que ela permite traçar perfis muito precisos, explorando rotinas, emoções e até opiniões políticas, algo em que, no caso da Cambridge Analytica, tornou tão famoso essa realidade, né? Que medidas as pessoas podem adotar, né, para proteger desse tipo de manipulação digital? E o que o doutor acredita em relação à justiça eleitoral? Ferramentas ou que podemos vir a adotar medidas eficazes para conter esse tipo de prática? Eu acho assim que talvez o principal ponto é justamente conhecer como a coisa funciona. Eu lembro que há um tempão atrás, quando ainda não era tão comum, a gente não sabia muito bem como funcionava, a minha irmã, que não é da área nem da tecnologia nem do direito, estava louca para trocar de celular e ela estava olhando toda hora o celular X lá que ela queria. E aí, de repente, começa a aparecer para ela, na época, no Facebook dela, uma promoção do celular, especificamente. E ela, na hora, me liga. Vê como é antigo, as pessoas ligavam. Hoje ninguém liga. Ou só liga para você se for automatizado o telemarketing. Mas, bom, ela me ligou e falou assim, Diogo, você não acredita, tô querendo tanto o telefone tal lá, e, no fim, apareceu para mim uma promoção incrível. Ela falou, eu acho que é um sinal de Deus. Eu falei, não é Deus, deixa eu te explicar. É o algoritmo. E aí, a coisa vai indo. Hoje já é muito claro, a gente sabe esse nível, então a gente já tem que se proteger. Mas a gente tem que olhar isso com mais letramento digital, como o Dr. Tasso trouxe. É fundamental. Senão, a gente realmente acaba sendo vítima nesses processos. Me parece que também, para o campo eleitoral, a gente tem algumas medidas de restrição ao uso de dados e a gente tem tido uma preocupação maior com isso mais recentemente. Então, de uma certa forma, eu tenho olhado para isso com uma necessidade da gente trazer mais... Obrigado. Trazer mais produção de dados para o campo eleitoral. A verdade é que uma campanha processa muitos dados. E quais são os cuidados que uma campanha tem que ter com os dados processados? Como cuidar disso? E, sinceramente, eu não tenho visto essa preocupação no âmbito das campanhas eleitorais com a estatura e musculatura que deveria ter. Realmente é muito sensível. Como usuário, me parece que ter apreço pelos seus próprios dados. Eu nunca esqueço, a gente às vezes tem um aplicativo lá que é uma bobagem. Eu falo, antigamente na Paz colocava 2 orelhinhas de coelho, ficava ridículo, não tinha nem sentido. E aí a pessoa assinava um termo e falava assim, pode pegar todas as minhas fotos para eu colocar essas 2 orelhinhas. E treine aí a sua ferramenta. Aparece uma trend, aparece uma trend de, sei lá, transformar num bebê. E quando você simplesmente troca tudo para entrar numa trend que não faz sentido nenhum. Então, assim, a gente tem que ter mais apreço pelos nossos dados. Eu acho que isso envolve cultura também, sabe? Cultura especificamente de perceber que os dados são valiosos e a gente não deve trocar por qualquer coisa. Então, eu acho que é um equilíbrio, né? Do ponto de vista institucional, a proteção, do ponto de vista do usuário, o zelo. Eu acho que esse conjunto pode melhorar bem aí
pensando nos desdobramentos, nos desafios que a gente tem pela frente. Eu também quero crer que sim. Tomara. Doutor Fernando, ainda sobre a criação de perfis, né? Em alguns países, como os Estados Unidos e a Espanha, já se utilizam algoritmos de valoração de risco para apoiar decisões judiciais, especialmente na área criminal. No Brasil, com a citada resolução da 615 do CNJ, está expressamente proibido esse uso, né? O que parece estar alinhado ao princípio da não discriminação que a LGPD também defende. O doutor acredita que essa proibição é uma escolha acertada? Estamos evitando aí um futuro Minority Report, ou poderíamos assim dizer, os devidos cuidados, né, para tirar proveito de uma solução assim? Perfeito. É o botão mágico, né? Quer dizer, veja, esses exemplos que você mencionou, Samara, por exemplo, Estados Unidos, o Compass, que eu já fiz menção Sim. aqui, que consistia em analisar a ficha criminal, mas, sobretudo, elementos de biometria. Exato. Dos reeducandos, né? Uma coisa meio lombrosiana, né? Opa, olha só, o espírito do Lombroso se manifestou, né? Enfim, uma coisa meio lombrosiana de olhar as características tal, que naturalmente tinha um viés de atribuir uma situação mais gravosa àquele que tinha, por exemplo, características de afrodescendentes. Exato. Então, naturalmente, evidentemente, existia um viés discriminatório e ilegal. Na Espanha, existe um sistema chamado Viogen, que é um sistema que, através da análise de um formulário de 35 perguntas, se identificava uma situação de violência doméstica. Isso já é utilizado há muito tempo lá, desde a década passada, salvo engano. E ele é muito criticado porque são perguntas muito rígidas e não há transparência para se saber como que o algoritmo processa isso. E fala, não, esse daqui é um macho alfa que está se viciando a esposa ou não, é uma situação comum da dinâmica familiar. Então, do que a gente está falando aqui, né? De enviesamento. Então, se a gente falar em enviesamento, hoje se fala demais de enviesamento, que o algoritmo está enviesado, mas a neurociência ela já mapeou mais de 180 vieses humanos. Nós temos mais de 180 vieses. Quer um exemplo? O viés da confirmação, o viés da empatia. Eu anotei outros aqui, o viés de afinidade, viés de gênero, né? Até de time de futebol, não é? Então, enfim, esses vieses estão em nós. E, naturalmente, quando se treina um algoritmo, você acaba colocando esse viés na receita de como fazer receitas de bolo. Quer dizer, no algoritmo. Então, assim, você mencionou que isso é proibido. Eu te diria, não, é de alto risco. Porque o próprio Compass, ele ainda está em uso nos Estados Unidos, porém, agora com a supervisão humana. Quando eu mencionei aqui as atividades de baixo risco, que a 615 permite, eu esqueci de mencionar uma coisa fundamental, que a supervisão humana é condição para você fazer tudo aquilo, até para transcrever uma audiência, sob supervisão humana, refatorar um conteúdo, sob supervisão humana, tudo isso. Então, quando nós falamos em utilizar uma ferramenta em matéria penal, o princípio da não discriminação da LGPD, que está lá no 6º inciso 9, ele tem que ser bem lido. Por quê? Se a gente fala a palavra discriminação, ela já é carregada de um conteúdo etiológico muito grande, muito negativo. Olha, ele está me discriminando. Mas a discriminação, no sentido de segregação, ela é algo natural, desejado e recorrente na tecnologia da informação, porque apenas pela segmentação de informações, você sabe que um gatinho não é um cachorro, não é um pato. Não é? Isso está na própria, no próprio como fazer da inteligência artificial. Então, o que a LGPD ela abomina é a discriminação ilegal ou abusiva, que é utilizar um viés discriminatório e ilegal. Portanto, me parece que também andou bem a resolução do CNJ ao prever lá como AR1, ou seja, alto risco 1 no seu anexo, dizendo que, olha, a utilização da inteligência artificial para perfilamento pessoal, ela é uma atividade de alto risco. É permitida sob premissas, e premissas extremamente gravosas, salvaguardas de direitos fundamentais, não é? Uma fiscalização muito intensa. Então, é nesse sentido que eu vejo que, embora seja algo
com uma potencialidade lesiva muito grande, ela também pode trazer benefícios, não é? Desde que bem utilizada e desde que livre de vieses ilegais ou abusivos. Então, é nesse sentido que eu acho que se coloca essa questão da utilização da inteligência artificial na esfera criminal. Vejam, por exemplo, como também, mesmo com o que hoje nós temos do ChatGPT, o Gemini, ou, enfim, qualquer outro, na área da infância e juventude, quando se está tratando, por exemplo, de crimes sexuais contra crianças, crimes contra os costumes, e que a vítima é uma criança, é praticamente impossível se utilizar a inteligência artificial, porque ele detecta que lá se está falando sobre um tema sensível e a própria inteligência artificial fala, olha, disso eu não posso falar. Exatamente. Então, ali tem um viés. Então, daí eu volto àquela questão inicial. Será que nesse contexto, essas ferramentas, como por exemplo o Compass, o Viogen, se forem uma ferramenta institucional treinada com o viés adequado ou sem vieses discriminatórios, ilegais ou abusivos, será que não seria algo proveitoso? Então, acho que a gente tem ainda uma vida para aprender. Do mesmo jeito que o Código de Defesa do Consumidor, que veio em 1990, né, no começo era tão mal interpretado, hoje está tão introjetado, né, no nosso dia a dia. Eu acho que com a inteligência artificial, com essa nova tecnologia, a gente vai passar por isso também. Assim como também pela consciência do valor e da sensibilidade, da importância de nós termos o controle sobre nossos dados, que é o próprio que diz o princípio puxa vida, me fugiu o nome lá, da autonomia, autodeterminação informativa, exatamente, justamente. Legal. Perfeito. Caminhando aqui já para o encerramento do nosso diálogo, doutor Diogo, queria que o doutor deixasse, né, para os servidores e magistrados e depois o doutor Fernando na sequência, né, como o papel, né, de cada um, né, dentro do contexto privacidade, proteção de dados pessoais, né? O doutor já até fez um elo, né, que muitas das vezes não é só o normativo em si, mas o ético e o que nós entendemos sobre aquele tema, né? O que nós próprios já assimilamos e, logicamente, iremos reproduzir nos nossos atos, né? No dia a dia inclusive do nosso trabalho, obviamente. Como que nós podemos auxiliar na construção de um judiciário, então, digital, ético e mais confiável? Fundamental, Samara. Bom, eu acho... Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui, aproveitando que talvez seja esse momento também de também me despedir de você, de todo mundo que está aqui assistindo, reiterar meu agradecimento e tudo mais. Mas eu realmente acredito que a gente tem que perceber também a finalidade desse processo, sabia? Eu vejo, por exemplo, muita gente reclamando, falando que não aguenta mais, por exemplo, golpes digitais. Eu não aguento mais receber no WhatsApp tal coisa, não aguento mais fazer tal coisa e tal. Será que se a gente tivesse tido bastante cultura e cuidado com a produção de dados, será que seria tão fácil ou esses golpes seriam tão precisos? Por exemplo, falando todos os nossos dados, pedindo confirmação e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que a produção de dados me parece que caiu num lugar onde ficou assim, com todo respeito. A gente fala assim, não, os chatos da proteção de dados, assim, tipo, então assim, a pessoa que não está no grupo, que não é convidada para o churrasco, para o happy hour da firma, sim. E não faz sentido isso. Pelo contrário, na verdade, a produção de dados tinha que ser o espaço mais querido ali, porque fala assim, cara, me ajuda aqui, como que a gente faz isso? Então, a gente criou, infelizmente, uma espécie de uma repulsa à produção de dados. E não consegue ver os benefícios para si. Assim, já vai vir o chato da produção de dados. Normalmente acontece isso. Então, eu acho que é legal de imaginar assim, bom, o que acontece se a gente tivesse, por exemplo, a produção de dados para valer? Será que todo mundo teria tão facilmente nosso CPF, nossa data de nascimento, nosso nome completo? Será que teriam para poder aplicar golpe? Um golpe que talvez a sua mãe caiu, ou você caiu e perdeu dinheiro. Então, assim... Entenda que tem uma cadeia ali de eventos que poderia ser evitado se a gente tivesse. E talvez se a gente
entrar nesse espaço com a nossa responsabilidade também. Claro, né, a culpa dos golpes não é nossa, não é isso que eu estou querendo colocar, mas fica mais sofisticado e mais crível, mais fácil de acreditar com os seus dados reais. Começa a falar assim, nossa, mas você assim, usou né? seu cartão agora? Se você acabou de usar, você fala, usei. Sua compra foi de R$12,18? Foi. Ah, então aqui é do banco. Aí você vai acreditar tão fortemente, mas de repente quem fez isso é a pessoa que você acabou de passar o cartão ali. E aí ela passa esse dado para alguém, juntando outros dados, virou um dado super importante. E aí, pronto, você já tem certeza que é o banco. Acabou de acontecer, faz 2 minutos, de repente é a pessoa que está na maquininha. Então, assim, olha como são as coisas. Se a gente não cuidar dos dados, a gente pode ser vítima desse processo, e a gente tem sido. Então, entender que é uma cadeia muito mais ampla e que isso pode também trazer garantias que a gente está pedindo, talvez coloque a gente nessa cadeia de responsabilidade como um importante elo, como somos. E olhando isso para o judiciário, para essa prestação de serviço público tão relevante, é fundamental. Então, eu acho que se imbuir de dizer assim, não, peraí, eu vou olhar um pouco melhor para isso. Por outro lado, preciso dizer também, há também muita gente da produção de dados que acabou transformando sua função numa função burocrática. Uhum. E só cara crachá e carimba coisa, um grande carimbador, que não é o caso, por exemplo, daqui, eu conheço muito bem o trabalho do pessoal daqui, mas existem lugares que são assim. Então, assim, Muito proforma, é né? necessário a gente equilibrar. Assine para mim aqui esses 50 documentos que você concorda com tudo. Quem que vai ler, gente? 50 documentos. Então, assim, talvez explicar, se utilizar de ferramentas como legal design, ou ferramentas mais ilustrativas, ou vídeos. Hoje é tão fácil fazer tanta coisa para poder realmente informar, né? Porque a gente vai atrás do consentimento muitas vezes, e o consentimento não é informado para valer, né? Então, assim, ajustar, eu acho que vale a pena todo mundo perceber que somos elos de uma mesma cadeia com possibilidade de impactos que vai acabar voltando para a própria pessoa. No fundo, a mesma pessoa que ignora a produção de dados e tal coisa vai acabar sendo vítima de um processo que só aconteceu por causa da produção de dados. Então, se perceber nesse lugar, talvez seja bem importante para a gente poder avançar, né? E eu acho que talvez esse seja um dos caminhos. Mas não sei. Iniciando com a consciência, né? Pois com é. o entendimento. Doutor Fernando. Bom, antes do meu último testemunho de fé, não é? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, Samara, e o professor Diogo Reis, que, puxa vida, que bate-papo rico, não é? Se eu pudesse dizer uma palavra, seria uma conversa rica. Realmente sair engrandecido daqui. Eu também. E, enfim, falar para os nossos servidores, né, para os nossos juízes, em relação à inteligência artificial e proteção de dados. Inteligência artificial é o que melhor talvez utilize os dados pessoais e o que gera mais benefícios e o que tem potencialidade lesiva ainda maior. Então, o que nós devemos fazer? Conhecer, nos capacitar e usar. Não é? Muitos dizem que eu tenho medo. Então, eu proporia substituir o medo por cautela, não é? Porque o medo paralisa, a cautela direciona. Então, qual o direcionamento? Eu acho que usar dessa nova tecnologia, depois de conhecer, se capacitar, testar, né, em ambiente seguro, mas tenha em mente, quando você está utilizando no trabalho, que o destinatário poderia ser você. Então, somos pessoas cuidando de pessoas. É a questão da alteridade. Se nós nos colocamos nas galochas daquele para quem estamos prestando o serviço, não é? Aí a coisa muda de figura. Aí a gente começa a pensar de uma maneira mais humana, eu até diria. Não é? Eu acho que é sobre isso. Perfeito. Perfeitamente. Então, Nossa, não tinha melhor forma de encerrarmos o dia de hoje. Aqui fica a minha palavra para expressar gratidão. Minha eterna gratidão por vocês, os doutores, terem aceitado o convite do nosso presidente, Dr. Silmar Fernandes, a quem também agradeço aqui na pessoa da nossa secretária Lívia, e aos nossos queridos colegas, magistrados, servidores. Agradeço pela sua atenção, pelo tempo, e aguardamos em breve um novo encontro como esse, que hoje o papo foi de altíssimo nível. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Obrigada, doutor.